das galinhas com meu povo, a gente tem um lema, que é chuva ou sol, nada nos impedirá, que somos mais fortes. Seu coral começa a festa e as florestas se transformam. Não deixe o anjo sair de perto de você. Segura ele com você. Vamos lá? No mundo ainda existem beleza que alegram a vida, nos fazem sonhar. Que cantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança. Sinta liberdade para adorar ao Senhor. Se você quiser levantar sua mão, levante. Adore com sua alma nesta hora. Aleluia. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham Talvez uma encosta com vista. talvez uma encosta com vista ao mar. Mas essas maravilhas não fazem sentido. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, Você está no coração aberto. seu poder, amor, Cristo ao seu lado nesse momento. eu posso estar onde for. Estou feliz Melhor lugar. por encontrar o melhor Lugar do mundo. lugar do mundo. Melhor lugar. Todos. Melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a
misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Esse é o nosso bom dia. Bom dia a todos com Jesus. Bom dia a todos, a todas as famílias da fé que nos acompanham em mais esse precioso momento. Momento com Deus, momento com Jesus, culto doméstico. Tudo isso são os momentos preciosos, né? São os melhores momentos das nossas vidas. Os momentos que nós mais devemos valorizar nas nossas vidas. Nós costumamos dizer que se você não tem tempo para Deus, então você está perdendo o seu tempo. Não é isso? Então este tempo, esse é o melhor momento do seu dia. Da mesma forma que nós vamos até a casa de Deus e dizemos esse é o melhor lugar para se estar, esse é o melhor lugar do mundo, né? Como um hino que sempre é cantado, que nós acabamos de ouvir, o hino Melhor Lugar do Mundo, né? Este é o melhor momento que nós temos para nós, que Deus tem para nós nesse dia, que nós temos, né? Estar na igreja é o melhor momento, melhor lugar. Estar aqui no culto doméstico é o melhor momento. Graças a Deus. Nós acabamos de ler uma escritura, uma oração, né, de Davi. Davi falando com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabe, meus irmãos, às vezes nós nos encontramos em situações assim. Situações de tristeza, porque cometemos falhas, somos mortais, estamos sujeitos a deslizar, a tropeçar, a cometer falhas. Mas estamos sujeitos a cometer falhas humanas. Jamais nós cometeremos falhas relacionadas à nossa fé, relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. Nós cuidamos disso, nós temos cuidado para com isso, né? Porque uma vez determinadas falhas que nós cometermos espiritualmente falando, isso pode ser uma blasfêmia, pode ser entendido como uma blasfêmia. Mas os eleitos de Deus, os filhos de Deus, cometem falhas, cometem erros, mas os erros são na carne. Você quer um teste? É só você testar. Você está sempre disposto, não está? A viver para Jesus, a viver uma vida para Jesus. Nós sempre perguntamos aos candidatos ao batismo: meu amado irmão, se possível for, você daria a sua vida em favor desse bendito e glorioso evangelho? Estaria disposto? A pessoa diz sim. E isso acompanha-nos durante a nossa vida. Em todo momento nós estamos dispostos a entregar a nossa vida. O fato é que nós enfrentamos grandes lutas. O diabo sempre tenta nos derrubar. O diabo sempre vai tentar acabar com você. Ele sempre vai tentar acabar comigo. Enquanto estivermos nessa dimensão, as lutas serão constantes. Mas você nunca ora pedindo a Deus para tirar as lutas. Porque, como nós temos aprendido, se Deus tirar as nossas lutas, ora, obviamente que Ele vai tirar também as nossas vitórias. Como pode vivermos sem lutas? Só do outro lado. Quando a grande vitória for alcançada, né? A grande vitória do amor divino, a pedra de coroa descer, quão maravilhoso será! Mas enquanto estivermos aqui, teremos lutas e, consequentemente, teremos vitórias. E sempre foi assim.
né? Todos os mártires do passado. Você ler a Bíblia, você vai entender isso. Aqui na mensagem Eu Sei, no parágrafo 42, isso mesmo, parágrafo 42, 41, falando dos mártires do passado, falando de Jó. Por exemplo, o profeta fala de Jó. Ele não podia matar a Jó, Satanás. Embora todas as lutas, todas as dificuldades que Jó enfrentou, ele não podia matar Jó com chagas e problemas até que o propósito de Deus estivesse terminado. Até que o projeto, até que o propósito, até que Deus esteja trabalhando conosco. Enquanto Ele não terminar conosco, estaremos aqui, trabalhando para Ele, claro. Nem mesmo podia os leões comerem Daniel. Nós falamos dos mártires do passado, estamos trazendo aqui, o profeta falando de Noé, falando dos jovens hebreus, falando de Jó, falando de Daniel. Nem mesmo podia os leões comerem Daniel até que terminasse o propósito de Deus. Deus não terminou comigo. As lutas que nós enfrentamos nunca pode ser entendida que Deus não está ouvindo mais as nossas orações, que Deus está de ouvidos virados, né? Não está nos ouvindo, Deus não está nos respondendo. Não, isso não pode ser entendido desta forma. Nem mesmo podia a morte e a idade avançada levar Abraão até que o propósito de Deus estivesse terminado. Agora, nós aprendemos também recentemente, através do pastor Mauro, através do profeta de Deus, quando Deus terminar comigo, o que vai acontecer? Ele me levará para o lar. Olha o que o profeta está dizendo. Nem mesmo podia a morte e a idade avançada, né, levar Abraão até que o propósito de Deus terminasse. Isso é grande demais. Nem mesmo isso podia te levar ou me levar até que o propósito de Deus em nossas vidas sejam realizados. Nada, meu irmão, minha irmã. A enfermidade, as lutas, os problemas de família, nada pode nos destruir. Por mais que nós pensamos assim, não, agora chegou o fim. Agora não tem jeito mais. Mas sempre Deus tem mantido uma saída para conosco. Quando os recursos humanos acabam, o que acontece? Os recursos de Deus entram em ação. É sempre assim. E por que Deus permite que os problemas apareçam? Davi aqui numa tristeza, numa angústia, tinha cometido um grande pecado, estava triste, assim nós também, momentos de tristezas, lutas e grandes dificuldades. Há alguns dias, recentemente, nós vimos uma pergunta de uma amada criança. Por que Deus permitiu? Por que Deus criou um anjo tão poderoso, com poder quase que igual a Deus? Às vezes são questionamentos, perguntas, e Deus entende isso em nós. Por que Deus permite que os problemas apareçam? Eu já adianto, é para que tenhamos vitórias. Nós já respondemos isso. Agora veja o que o profeta diz. Embora os problemas apareçam, Deus arreia o problema. Para os mais antigos isso é fácil de entender, Deus arreia o problema, coloca freios em sua boca e faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Agora sim, agora nós entendemos, Nós entendemos. Nós não temos que ficar reclamando, Reclamando, difamando e reclamando. Senhor, por que eu estou passando por isso? Não, isso não cabe a nós. Olha, Deus arreia o problema.
Deus domina o problema, coloca freio em sua boca e faz com que este problema o obedeça. Só vai até onde Deus permite. Não foi assim com Jó? Foi assim, nós conhecemos a história de Jó. Tem visto meu servo Jó? E Deus permitiu que o diabo fosse até aqui, até aquele ponto. Daqui em diante você não passa. Isso sim é Deus controlando, né? Não existia nenhum arco-íris até que o dilúvio chegasse. Não existiu bonança. Você já imaginou? Às vezes a gente fica pensando no dilúvio, né? Noé construiu aquela arca, tudo, pregou, mas fica parecendo que Noé estava tão calmo, passando por uma vida tão boa, construindo, martelando, os animais vieram, depois as águas começaram a subir, a arca navegou, a arca encalhou ali em um local seco, as águas baixaram, né? E Noé saiu da arca e houve um arco-íris. Não foi bem assim. Quando as chuvas estão chegando, o que acontece? Tem muitas trovoadas, ventos, lutas. Não é arco-íris que vem antes, né? Arco-íris vem depois, a bonança vem depois. Então, para que houvesse um arco-íris, no final daquela grande luta, Noé teve que passar por grandes provas, um grande trabalho, ventos, trovoadas, ventos, balançando aquela arca, mas no final Noé pôde ver um arco-íris. E você sabe o que quer dizer aquele arco-íris, né? Aquele arco-íris era uma aliança que Deus estava fazendo. Era uma experiência maravilhosa, né? Que Noé estava tendo com Deus. É uma experiência, uma aliança. E assim conosco também. Que Deus nos ajude neste dia. Que Deus continue nos ajudando. Olha, para finalizarmos, parágrafo 46 desta mesma mensagem. Nós pedimos conforto e paz. Falamos com Deus, oramos e pedimos: Deus, eu quero conforto, eu quero uma casa melhor, eu quero um melhor salário, eu quero paz. Nós pedimos conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia nos conceder. Nos dá mais conforto e mais paz. Será isso? Não. Nós até pedimos conforto e paz, e Deus nos dá o melhor que Ele poderia nos conceder, que é provas e tribulações. Nós acabamos de ver, porque as provas e as tribulações nos farão estar mais perto de Deus. Amém. Que as provas, as lutas e as tribulações deste dia possam contribuir para que nós possamos estar mais perto de Deus. Esse é o maior desejo. A irmãzinha respondeu lá, a senhora, a idosa, respondeu na reunião do irmão Brana. Qual é o maior desejo do seu coração? Ela respondeu: estar mais perto de Deus. E assim é com todos nós. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta manhã, por mais essa meditação, por mais estas bênçãos de Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Nos ajude a enfrentar as lutas e sair do outro lado com a vitória nas mãos. Porque nós cremos que o Senhor ainda não terminou conosco nesta dimensão. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela vida, pela saúde, pelo ar que nós respiramos, pelo trabalho, pela família, por tudo, ó Deus, nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, amado irmão. Tenha um excelente dia, um dia de vitória sobre as lutas. E até nos vermos outra vez. Um grande abraço.